Sejam todos bem-vindos ao programa Business Talks. Nós estamos já na quarta edição do programa Business Talks e uma iniciativa do Instituto IBC, que é o Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas. A doutora Judite Azevedo, vocês vão verificar aqui na mini bio dela a trajetória que ela já fala por si só, quase uma década, inclusive, de prática nessa área jurídica. A doutora Judite, eu fico emocionada porque eu considero como a minha afilhada, né, minha pupila, minha afilhada. Ela já participou de outras edições do Business Talks, inclusive do formato do Business Talks com versão assim de live, sabe, de programa internacional. Querida, seja muito bem-vinda. Eu estendo o tapete vermelho para você e reforço todos os meus elogios, que eu sou muito abençoada em caminhar ao seu lado. Nossa, depois de uma fala dessa, né, eu quero agradecer imensamente o convite seu, né, para poder estar participando desse programa que já tem uma trajetória brilhante, né, e o qual também eu tive a oportunidade de lá no comecinho dele também estar próxima, né, nesse início, quando a gente estava na pandemia, né, e estava tudo fechado. Então, assim, foi uma idealização sua, esse programa maravilhoso. E de lá para cá, assim, todas as edições assim só tem a acrescentar, né, a nós profissionais, né, sempre essa interação maravilhosa. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente, fico honrada pelo convite. E é recíproco o carinho, né? Conheço você dos bancos da faculdade, né? Então, assim, eu fui sua aluna. Então, assim, para mim é uma honra. Eu fico emocionada realmente de dividir com você esse momento. É recíproco, minha querida. E me veio agora na mente aquele formato de mediação onde você entrava em cena, apresentava os palestrantes, mas ao mesmo tempo pontuava, não é? E você super dedicada. Eu me lembro do esboço que você fez, das mini bios, né? Tudo um capricho, assim, um cuidado. E foi uma referência depois, inclusive, para o Grupo Notório participar também dessa estrutura em outros grandes eventos. Então, o que nos inspirou lá atrás, e eu muito feliz de caminhar ao seu lado, porque nós terminamos brindando, que foi o desafio gigante. Era uma época Foi. que a transmissão e lives era um pouco terra sem lei, poucas pessoas sabiam como lidar, né? E É você verdade. sempre muito à frente ao seu tempo. Eu tenho só elogios e gratidão. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, né, pela oportunidade sempre que você proporciona, não só a mim, mas assim, a inúmeras, né, inúmeras pessoas aí profissionais na área. Então, assim, realmente eu acho que é um programa que acrescenta muito, né, a todos os profissionais, independente da área, que também vejo que você também não só traz a área do direito, mas traz outras áreas também para acrescentar. Então, essa interdisciplinaridade de áreas, ela é muito importante. E o programa ele tem bem esse formato mesmo, né? De estar auxiliando aí. Então é muito bom participar dele, sempre, sempre, sempre. E um ato de servir. Nós estamos aqui de coração aberto, né? Nós duas, como esse ato de servir. E eu gostei muito da sua temática, porque nós vamos tratar de direito de família, dos conflitos que são inerentes ao direito de família e do tecnicismo processual, que é aquele momento que a gente tem que passar pelas audiências para tentativa de conciliação, e até bem pouco tempo estava sendo realizada no formato remoto, e agora eles estão presenciando, preferindo o formato presencial diante da dificuldade de fazer acordo, e tem algumas tratativas até chegar à audiência de mediação. Então, eu quero que você comece narrando primeiro para aqueles que não são da nossa área, como que é a sua experiência, e aí depois a gente vai falar dos desafios da mediação. Bom, um dos desafios, eu acho que da mediação, né, realmente é o conflito familiar. Como advogada, atuando nessa área, eu verifico o seguinte, né, nós temos um papel fundamental nesse primeiro momento de acolhimento do cliente quando a gente recebe ele no escritório. Por quê? Nós somos formados, né? Vamos pensar que a mediação ela começou realmente no Brasil em 2015, né? Faz 10 anos, né, que está na legislação. Eu fui formada em 2015, então ela é muito recente a mediação no Brasil.
nessa área de direito de família. Na área trabalhista já tem um bom tempo, né, que eles atuam dentro dessa esfera de mediação. Mas na área de família, né, na parte processual, é muito recente. Então, a gente veio realmente de uma formação onde que o litígio ele faz parte, né, da nossa formação profissional, né, Rose? Então, assim, realmente, para nós que somos advogados, eu acho que assim, é uma barreira constante que você tem que estar ali buscando sempre com o seu cliente qual que seria a melhor estratégia. E eu acho que esse primeiro momento de acolhimento do cliente no seu escritório, onde você faz um levantamento da expectativa que ele tem, né, dentro daquilo que ele tem realmente ali de direito, para você fazer um nivelamento. Quando você faz essa abordagem da expectativa que o cliente tem, dentro do que ele tem de direito, você já tem ali uma noção e ali você já começa a tratar a questão da mediação. Então, eu acho que um dos grandes pontos que eu vejo na questão da mediação é esse primeiro momento que o advogado tem esse contato com o cliente. Acho que ali já começa o primeiro movimento da mediação. Eu não sei se você também na área empresarial, você também tem essa percepção. Eu tenho, sim. É importante trabalhar esses meios de solução de conflitos de interesse, é, desde esse acolhimento, né? Então, começa realmente no escritório. E eu concordo com você que é uma geração que é formada muito para o contencioso, para a lide, pretensão resistida, não é? E como o direito de família envolve muita afetividade, e dependendo do que escreve ali numa petição, isso pode arrastar em mágoas assim para a vida inteira. É importante ter essa delicadeza, essa escuta efetiva, para que realmente a gente entre em cena como resolvedores de problemas, e não criar mais problemas que eles já têm, né? E ali na Exatamente. sua vivência prática, nessa preparação que você faz, como que você vê o rito processual, assim, o tecnicismo processual previsto lá no Código de Processo Civil e a efetividade dele? Você tem tido sucesso nessas demandas Então, judiciais? aí, dentro dessa parte do acolhimento, primeiro, dentro do escritório que a gente faz, aí a gente vai para o rito processual. Então, quando a gente chega, realmente, quando marca a audiência de mediação, eu sempre tento fazer uma reunião antes com o cliente, reforçando de novo quais são as expectativas dele, aonde ele deseja, o que que ele deseja resolver, né? Quais são os pontos mais sensíveis ali, às vezes na relação, às vezes não é nem a divisão de bens, mas é outras situações ali, para que ele possa ir também preparado para uma conversa, né, na audiência de mediação. Eu costumo até passar para o cliente o seguinte: olha, na audiência de mediação, eu vou estar te acompanhando, mas assim, quem é o ator principal na audiência de mediação é o meu cliente, né? E aí eu percebo essa questão da dificuldade, que aí a gente vai entrar, né, dos desafios de como está sendo conduzido hoje as audiências de mediação. Na minha prática, Rose, eu não sei se você também tem percebido isso, eu vejo a audiência de mediação muito como se fosse uma audiência de conciliação. Eu vejo a pessoa que está ali representando o Poder Judiciário, mas numa forma mais conciliadora, não mediadora. E aí, ali dentro dessa perspectiva, né, elas, inclusive, perguntam diretamente para os advogados, se os advogados têm acordo. Não, não, acabou. Então, assim, esse movimento da mediação, né, que é um movimento muito recente no Brasil, ele tem que ser mais debatido, mais discutido, para que as partes que estão em conflito, né, elas nesse momento elas assumam ali como atores mesmo daquele problema que elas estão ali daquele conflito, né? E o advogado ele está ali só para estar auxiliando, né? E ali o mediador como um terceiro imparcial ele seria a pessoa que estaria fazendo a ponte entre esse conflito entre as pessoas, né? E são várias técnicas que ele pode estar utilizando aí para poder estar auxiliando. Não sei se no direito de empresarial, como sempre tem divórcio e empresas, né, também, né? Qual que é a sua experiência? Em relação às audiências ali do, do direito processual civil, que está dentro do tecnicismo, né?
Primeiro tem uma tentativa de conciliação e às vezes depois eles voltam com essa estrutura da mediação. Nós temos muito aquele formato da equipe multidisciplinar. Então, eu gosto dessa aproximação, às vezes um assistente social, um psicólogo, e não alguém mais técnico, assim, da nossa área jurídica. Porque a mediação ela é possível com a escuta efetiva. Tem que realmente deixar, às vezes, as partes desabafarem um pouco. Esse momento de colocar para fora e ter alguém ali um pouco dessa imparcialidade, mas descobrir um ponto de equilíbrio para chegar a derrubar talvez esse litígio e conseguir fazer um acordo, ele acaba sendo importante, porque não Sim, existe nenhum tipo de acordo se uma das partes não cederem, porque senão continua o é, litígio, né? Então, se exatamente. ficar nessa disputa da lide, essa quebra de braço, e envolve muitas emoções, a gente realmente tem dificuldade de ter um acordo bem sucedido. Com direito empresarial e direito de família, porque realmente os empresários passam por essa estrutura, assim como direito sucessório. Então, às vezes, os empresários passam por esse momento de ruptura do enlace matrimonial. Então, eles passam pelo divórcio. E pelo divórcio, tem que verificar aquelas questões pontuais que você está acostumado a lidar, como guarda se tiver menor, como que vai ficar a estrutura das visitas, alimentos, partilha de bens e a ruptura do vínculo do enlace matrimonial. E no meio disso tudo, que já é muita coisa, né? Sim, Tem uma exatamente. empresa. É uma empresa. Essa empresa, ela tem que continuar em pleno vigor, porque se for uma empresa, por exemplo, familiar, é o sustento daquela família. Então, como verificar agora esse trânsito dos sócios, se for marido e mulher, e um dos dois vão persistir ou não? Aí a gente usa bastante o acordo entre os sócios, modificação da alteração contratual também na junta. Mas eu sou incansável, mas incansável mesmo, assim, de não chegar nessa estrutura de mediação. Então, eu faço toda a preparação dentro do escritório para levar o mais maduro possível para a gente conseguir ter acordo. Então, às vezes, eu recepciono um caso bem em formato litigioso, um divórcio litigioso, e quando a gente consegue distribuir um divórcio consensual, assim, é um respiro, entanto, né, para a gente Verdade. preservar o núcleo familiar, preservar uma empresa, porque a empresa fechada não paga contas, os colaboradores, Exatamente. funcionários são demitidos, então é um ato de muita responsabilidade. Então, na minha vivência prática, né, quando envolve o direito empresarial, a gente consegue resolver antes. Mas como nós temos um núcleo pro bono lá no escritório, então nós temos algumas causas de direito de família e dificilmente tem acordo. Aí vai para a É, sentença, vai para a sentença, dificilmente tem acordo. Aí vai para a é, sentença e o magistrado ali, a gente fala que o distante das partes é o magistrado que vai tentar resolver ali esse ponto que não está pacífico, né? Esse ponto mais litigioso da sim, discussão. Geralmente, nos casos que eu acompanhei, é a estrutura que envolve alimentos e partilha de bens. É sempre número, e nunca sim, é o vínculo familiar, né? É sempre voltado ao número, como se isso. essa disputa de número, de alguma forma, tivesse algum ataque no outro. Assim, olha, Sim, exatamente. não é? Não vou Eu, ceder, porque se eu ceder, eu vou perder essa guerra. Então, fica essa disputa ali entre o ser e o ter mais o ter, assim. É muito triste, né, quando as pessoas não conseguem entender, porque isso tem impacto muito negativo na vida delas. assim, atuo mais dentro do formato do divórcio, não com empresas, né? Mas mais o divórcio realmente ali envolvendo a guarda, alimentos e divisão de bens, né? E a gente verifica assim, às vezes, por exemplo, numa pensão, até foi outro dia eu pedi a mediadora para conversar separado com a minha cliente e pedi, ela ficou na sala e eu até conversei com ela, falei, olha, será que você pode dizer para a outra parte que se o processo continuar, né, vai ser muito desgastante? Porque o valor que estava sendo discutido era de R$ 50. Uhum. Pensa! Não é Então, o assim, valor em si, aí é a você vai mágoa colocar. de todos os problemas que estão ali, né? Exatamente, assim, a minha cliente já tinha cedido, né, uma parte, e aí ele não aceitava, né, e a questão era R$ 50.
Então, assim, a gente verifica, né, nessas questões de divórcio, e aí a questão de uma pensão de alimentos para o filho, né, é essa questão. Então, ela interviu pontualmente, sim, ela explicou que o processo, né, seria, assim, desgastante para ambos, né, e que a criança estaria ali também no meio, recebendo ali os efeitos desse processo, né, mas que o valor era um valor muito pequeno, perto do que eles poderiam ali, que já tinha aumentado já o valor e tudo mais. Então, assim, realmente a gente conseguiu fazer uma composição. Então, realmente, quando você fala no aspecto, eu acho que a questão mais emocional, né? Eu acho que é um dos grandes desafios aí na mediação é tratar as questões emocionais que ficam ali entre o casal, na verdade, né? E aí, realmente, a imparcialidade do mediador, ela ajuda muito nesse sentido. Muito. E é comum também quando abre uma audiência, porque antes da mediação tem a audiência de conciliação. E aí pergunta se as partes, né, têm possibilidade de algum acordo e tudo, não trouxeram acordo. E aí as duas partes falam, não, 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 ok. E, Abriu possibilidade, não existiu possibilidade de acordo, nada mais, assina e tchau. Assim, não demora nem 10 minutos, né? E aí eu fico exatamente. pensando, falo assim, olha, já teve a mobilidade das partes, né? Às vezes Sim, outro advogado não conseguiu porque nós realizamos o direcionamento dos nossos assistidos e dos nossos clientes, mas a decisão sempre vai ser dele, né? Da outra parte. exatamente. A gente não pode intervir nesse processo, nós precisamos alertar quais são os caminhos, mas Exatamente. não tem muito esforço. E o que eu sinto, não sei se faz sentido para você, mas o que eu sinto é que dentro do direito de família, os profissionais que atuam às vezes estão tão exaustos, assim, sabe? São muitas audiências, é praticamente um atendimento em massa, são muitas ações, muita coisa, e eles não têm muito tempo para aquilo, né? Marca uma audiência com intervalo de uma outra de 10, 15 minutos, assim, é o tempo de fazer um termo e fechar, sabe? Então, Sim. esse acesso ao poder judiciário, esse boom de ações judiciais, talvez seja um ponto de atenção. E quando a gente encontra uma equipe muito comprometida, né, e um magistrado também que embala tudo isso, nossa, é lindo de ver. Olha, o tempo que É, precisar vai ficar, mas eles vão perseguir esse indicador do acordo até o final. é bem interessante quando você tem ali até a outra parte, eu acho que aí eu vou levar um pouco para o lado da advocacia, né? Nós, enquanto advogados, por isso que eu acho importante, né, essa questão de refletirmos mesmo a nossa atuação como advogado, né? Porque a gente tem ali, igual você mesmo disse, o papel de não agravar uma situação, né? Então, quando eu falo desse acolhimento no escritório, que a mediação ali começa, você começa a fazer essas tratativas antes mesmo, eu tenho um sucesso muito grande de acordo antes mesmo de entrar no judiciário. Eu tenho, assim, às vezes a outra parte, olha, conversa com a pessoa se ela tem interesse de ainda da gente estar fechando um acordo, ela pode acionar um advogado e a gente faz um acordo. Então, eu tenho muito sucesso em acordos extrajudiciais que depois só são homologados, né? E isso facilita muito, porque quando você já vai direto para o judiciário, ou quando você já ingressa diretamente com uma ação no judiciário, porque se você não faz esse caminho anterior, se não é possível, depende da situação, não é, fica muito difícil, né? A outra parte, ela já vem realmente com essa intenção de não estar facilitando, né? E às vezes são coisas muito simples, porque às vezes é a divisão de um bem que não tem o que discutir, é 50% para cada um. Mas eles querem realmente postergar isso ao máximo. Às vezes até chega a falar, olha, vai dividir uma casa, é 50% para cada um. Vamos já formalizar no acordo. Ah, não, a gente não quer fazer um acordo agora. Ou seja, nem a divisão daquele bem que pela legislação, né, teria que ser 50%. Então eu vejo que assim, nós enquanto advogados, né, eu penso que a gente tem esse papel mesmo de estar contribuindo com o judiciário, de levar realmente causas aí que a gente não conseguiu resolver dentro do escritório, porque eu acho que a gente consegue resolver muita coisa extrajudicialmente hoje. Levanta essa bandeira também. Eu levanto. E isso é economia não só da efetividade processual, economia processual, mas de desgaste entre eles, não é? De litígio entre eles, porque é um núcleo familiar.
ele está totalmente envolvido. Então, se tem os filhos menores, o contato que vai ter com o genitor e na volta dessas visitas, então é muito tendencioso a virar um desastre total até o final. Então, quanto antes resolver a essa urgência, a essa emergência, em se tratando ali do direito de família. E essa delicadeza, igual você tem, né, de atuar em direito de família. Para aqueles que estão acompanhando a nossa gravação, o CNJ, ele tem esse indicador de qualidade a nível Brasil. Então, ele computa, através de relatórios, todas as audiências de conciliação e de mediação, porque quando tem um acordo, o processo ele acaba. Então, algo que Sim. ia se estender e se arrastar durante meses ali, ele se acaba. Então, o acordo é bom para todas as partes e também em relação à efetividade, processual. E eu quero ouvir de você, minha querida, o que que você vê assim, como melhores práticas? Nós duas estamos dentro do mesmo caminhar, resolver de forma extrajudicial o máximo possível para levar esse processo mais maduro. Mas a sua vivência prática na advocacia em direito de família, o que que você vê ali como melhores práticas, que você pode compartilhar com a gente? Então, dentro das melhores práticas que eu vejo, é realmente essa escutativa do que o cliente ele traz para mim, né? Qual que é a expectativa que ele tem naquele processo? Acho que é importante você fazer esse nivelamento, né? Qual que é a expectativa do cliente dentro do processo, né? E dentro dessa possibilidade, você realmente estar também dando informações para o seu cliente, para que ele possa ir para uma audiência de mediação e ele possa também ali, dentro da audiência de mediação, ele ser realmente o ator principal, né? Ele saber escutar o outro, que eu acho que você também tem que preparar, porque às vezes ele vai escutar coisas talvez que ele não vai gostar. Então, como você teve essa escuta ativa dos problemas anteriores, você consegue ali na audiência de mediação, você enquanto profissional, já saber quais são os pontos que vão ser mais delicados ali, que vão ser tratados de forma mais, vamos dizer assim, mais acirrados, os ânimos às vezes ficam um pouco mais acirrados naquele momento. Então, eu vejo que dentro da audiência de mediação, eu falo que o advogado também ele é um pouco psicólogo nessas situações, né? Ele tem que preparar o seu cliente para que ele vá a essa audiência, porque o cliente ele fica muito esperando você responder todas as perguntas, né? E de repente, às vezes o cliente ele colocar para fora uma emoção que ele estava sentindo ali naquele momento e o outro também colocar, eles podem começar a partir dali fazer um acordo da parte financeira, da divisão dos bens, da guarda do filho, né? E eu já presenciei nesses casos, quando o cliente ali toca naquele ponto que mais é sensível a ele, a outra parte toca, e ele está preparado para responder naquele ponto, o acordo ele sai, porque ali ele já não está sentindo tanto mais aquela emoção, e aí ele já consegue dar uma resposta. E ali, a partir dali, uma conversa mais fluida, sabe? Eu acho que a preparação do advogado aí, do cliente, ela é muito importante. Gostei muito. São os pontos de atenção mesmo. Tentando lembrar algum diferente do que você mencionou, mas eu vejo que os pilares, são esse mesmo. E geralmente vem a mágoa. Dentro da mágoa, dentro desse núcleo familiar que já está inflamado, a mágoa é algo que a gente não vai conseguir tratar com tecnicismo. Não dá, não é? Então, o máximo que você puder aproximar desse cliente, mas deixá-lo com os pés no chão, do impacto que está tendo em relação àquela divisão patrimonial ou litígio, ali é importante, porque se teve uma ruptura, porque em algum momento houve a traição, ou se teve a ruptura porque está tendo um desgaste em relação aos membros da família, e quando nós casamos com o núcleo familiar do marido Todo. também, né? É Então, verdade, a sogra, é ela leva verdade. uma bandeira muito ruim, mas às vezes o problema nem está com a sogra, mas está com a É, irmã, não é? Do é, marido, né? Está com o sogro. é. E isso traz um reflexo muito negativo. Dentro do direito empresarial, uma coisa que eu posso somar em relação a algum tipo de crise da empresa.
não tem como evitar uma crise da empresa sem uma crise familiar, porque onde não tem números, reflete na família. Então, se tem uma crise patrimonial, uma crise financeira, uma crise causada pela pandemia ou pela economia, porque quando o governo começa a movimentar também tem reflexo, a família também ela entra em crise, é ali inevitável, né? Alguns falam de um sentido muito romântico, mas que dentro da prática empresarial não tem, é quando chegam em casa, passa na porta e ali é marido e mulher. Os problemas da Sim, empresa vão ficar lá fora. não Problemas, faltam. os problemas da empresa chegam a macarronada no domingo. Imagina se É não vai verdade. passar Nossa, da porta e quando chega a empresa tem que deixar os problemas familiares, assim. é, Dá, né? E essas crises a gente realmente tem que ter muita técnica e muito cuidado, né, em impactar na vida é. das pessoas. Parabéns, 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 linda trajetória. E como uma frase é o mesmo ensinamento seu para a gente fechar o nosso bloco, o que que não pode faltar? Eu acho que o que não pode faltar para o advogado, eu vou falar para o advogado, tá? É ele ter bom senso, ter aquele discernimento e ter uma escuta ativa. Somente assim, é claro que você tem toda a parte técnica que ajuda muito, mas você precisa realmente se colocar como uma pessoa que não vai não vai deixar aquela família numa situação pior. Então, o seu ego, aí seria a minha frase, né? O seu ego, você tem que ser deixado de lado naquele momento e você tem que realmente trabalhar em prol do seu cliente, né? Trazer aquilo que for melhor para ele naquele momento, dentro das expectativas que você elencou com ele ali no atendimento. Maravilhoso! Parabéns, parabéns. Já reforço o meu convite para você voltar mais vezes no Business Talks. Muito Obrigada. obrigada. Foi muito generosa. Muito obrigada. Ai, amei. Foi ótimo estar aqui. Querido.